Vamos aplaudir aquele que é digno de glória, de honra. Aplaudam. Bendito, bendito seja o Senhor. Aleluia! Tempo de festa. Diga comigo, tempo de celebrar o Senhor. É noite de celebrar ao Senhor com tudo que temos, com tudo que somos. E é isso que vamos fazer. Aleluia! de alegria.
mais altos motivos para bradar o teu nome, Jesus. Cantamos de alegria. Dançamos de alegria. Diante de ti, pulamos de alegria. Gritamos de alegria. Aplauda ao Rei dos Reis. Batem palmas todos os povos e celebrai a Deus com vozes de júbilo. Quero trazer para você hoje um programa para você viver os melhores 7 dias da sua vida. Eu não sei como você vive, mas eu queria trazer um programa, um desafio para amanhã, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e vamos chegar ao domingo. Um programa simples, porque tudo que nós temos, a palavra de Deus. E hoje eu quero que o seu coração guarde esse desafio. Levante bem alto a sua Bíblia e vamos proclamar o poder transformador dela. Se ao seu lado tem alguém que não trouxe a Bíblia, diga para meu irmão, deixa você segurar no pedacinho da minha e vamos falar juntos. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, proclamamos o poder transformador da Tua palavra. Ela nos consola, nos edifica, nos exorta. Ela traz a salvação e aponta o caminho do perdão pela reconciliação. Conceda, Deus, ao pregador desta noite, sabedoria. Conceda-lhe graça e, acima de tudo, a Tua unção, para que aquilo que proclamamos em fé, nós possamos vivenciar mais uma vez em Teu precioso nome. Amém. Vamos assentar. Nós temos aprendido, segundo a palavra de Deus, o nosso maior inimigo não é o diabo, porque Jesus já lidou com ele. Já, não é você que vai destruir o diabo, isso é ele que resolve. E ele já fez isso. Nosso maior inimigo chama-se a ignorância, a falta do conhecimento. Por isso que a palavra diz, meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. O conhecimento. Esse conhecimento não é simplesmente aquilo que vem na minha cabeça. O conhecimento é aquilo que eu posso encarnar. Em pedagogia existe uma máxima que diz assim, só há aprendizagem quando há mudança de comportamento. Só há aprendizagem quando há mudança de comportamento. Se aquilo que você recebe, aprende, não desemboca em coisas práticas, ou você não vivencia aquilo, você apenas teve o quê? Uma informação. Ao contrário, a palavra de Deus veio, nós temos a Bíblia, não é simplesmente para estudá-la. Nós temos a Bíblia exatamente para colocá-la em prática na nossa vida. Ao ponto do Senhor dizer, e conhecereis a verdade que é Ele, a verdade que é a palavra, e a verdade liberta. E o Senhor disse, examinai as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E vida eterna não é uma quantidade de vida. Alguns imaginam assim, pastor, quando eu morrer, eu vou ter a vida eterna. Não, querido, a vida eterna começa aqui.
A vida eterna é uma qualidade de vida, é outra coisa diferente. A vida eterna é uma qualidade de vida que nós experimentamos aqui. Mas agora nós vamos vivenciar. Enquanto eu não tenho entendimento, eu vou viver na ignorância. E antes de falar o que eu quero falar, eu preciso que você entenda o que é a igreja. Igreja não é aquilo que as pessoas falam. Igreja não é aquilo que muitas vezes você vê pela televisão. Não existe nada, mas nada mais belo debaixo do universo do que a igreja. A igreja é a noiva de Cristo. A igreja é a paixão do Senhor. Não existe aquilo, a minha igreja é melhor do que a sua. Não existe. E não existe duas igrejas. Não existe duas igrejas. Só existe uma igreja. A igreja de Jesus é uma. As congregações são as mais diversas possíveis. Mas a Bíblia diz que o Senhor conhece os que são dele. Então eu queria novamente soprar no seu coração um retrato do que seja igreja. Como se espremesse o Novo Testamento todo para você entender o que seja igreja. Então vamos ler uma definição de igreja, a razão de ser igreja. Vamos ler juntos? A igreja é o povo de Cristo, habitado, submisso, rendido para adorar em comunidade neste mundo, para a glória de Deus. Vamos ler juntos de novo? A igreja é o povo de Cristo. O irmão pulou na placa vermelha, não tem essa expressão santo. Então vamos corrigir, senão vira heresia, querido. Põe o santo ali. Uma vez uma pessoa virou para mim e disse assim: pastor, na sua igreja eu já fui lá, não tem santo. Eu falei: como que não tem santo? Minha igreja é cheia de santo. Ele disse: mas eu não vi nenhum santo na parede. Eu falei: o santo está no banco. Ou seja, olha, nós somos santos. A palavra santo significa separado. Então somos santos. Vamos falar juntos? Não, vamos começar de novo, porque entrou agora e nós não podemos perder. E vamos falar? A igreja é o povo de Cristo, santo, habitado, submisso, remido para adorar em comunidade neste mundo, para a glória de Deus. A igreja é o povo de Cristo. A palavra diz que nós fomos comprados. O Senhor nos comprou. Sabe quando você está sentadinho aí? Você podia estar em tanto lugar, você está aqui, porque existe dentro de você um sentimento tão forte. Eu fui comprado, eu tenho um dono, e ele me comprou pelo preço mais alto que podia existir. Eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Eu valho o preço que ele pagou por mim, o preço da minha redenção. A igreja é o povo de Cristo, santo. A palavra santo significa separado. A própria palavra igreja, no grego eclesia, é os que foram separados, foram tirados das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. É um povo santo, habitado. Põe a mão no seu peito assim, diga: eu sou um ser habitado. As mulheres têm mais facilidade em entenderem isso, principalmente as mães. Eu lembro quando a Renata estava grávida, minha esposa, e era o primeiro filho. Parece que a Ana Paula já cantava Festa Alegria lá dentro. Como que pulava. Eu colocava as mãos ali no ventre dela, e aquele bebezinho pulava, sabe? E chutava e fazia tantas coisas. A Renata, durante 9 meses, foi habitada por um ser dentro dela, Ana Paula. Depois veio o André, a Mariana, teve o Lucas, habitado. Sabe, nós somos seres habitados. E nós não podemos esquecer disso. Quando você diz: Jesus entra na minha vida, Ele entrou. Ele entrou. Não sei onde Ele está, não é uma questão de estar na ponta do pé, ou na cabeça, ou na barriga, não é uma questão física.
mas nós somos habitados. Ele disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, quando uma pessoa converte, Jesus entra na vida dele. Ele passa a ser morada. O templo, morada, o Espírito Santo mora nele. Mora nele, está ali dentro. Deus mora nele. Deus nos criou para sermos hoje a habitação dele. Então você não pode esquecer por um momento sequer que você é um ser habitado. Habitado. Habitado, ele mora. Se alguém perguntar para você, onde é o endereço de Deus? Onde Deus mora? Onde Deus mora? Dá o endereço da sua casa para o irmão que está aí ao seu lado. Ele mora em mim, fala para ele. Ele mora em mim. Tudo seria tão diferente. Cada vida seria tão diferente. Se durante as 24 horas ele tivesse essa consciência que ele é habitado. Nem pecar você pecaria. Porque a pessoa só peca quando ele perde a consciência que Deus habita nele. Se ele tem essa consciência que ele habita, é um ser habitado, há um temor muito grande. Há o temor no que ele vê, no que ele ouve, onde ele pisa, até no que ele pensa. Sabe, não existe nada mais lindo do que isso. Você é a igreja. E a igreja é o povo de Cristo Santo, habitado e submisso. Essa palavra submisso significa você está debaixo de uma missão. Você tem uma missão a cumprir. Mas você também tem uma submissão no sentido de se render à soberania dele. A igreja é o povo de Cristo Santo, habitado, submisso, remido para adorar em comunidade nesse mundo. A palavra remissão é um preço. Na época da escravidão, era muito comum alguém comprar um escravo, pagar o preço por ele, e logo em seguida, dar carta de alforria dizendo: olha, você está livre. O Senhor nos remiu, não para sermos escravos dele, ele nos remiu. Nós o servimos, não numa obrigação, nós o servimos por aquilo que ele fez por nós. É por isso que a palavra diz que o amor dele nos constrange. É tanto amor, quando você olha para a cruz, quando você vê a realidade do sangue sendo derramado, quando você vê todo o sofrimento do Senhor, para quê? Para nos remir, somos dele. Hoje nós o adoramos. Nós poderíamos ficar aqui, tivemos um momentinho tão pequenininho de louvor. Alguns falam assim: pastor, nós cantamos muito. Nós não cantamos não, nós adoramos. O que nós vamos fazer lá por toda a eternidade? Nós vamos adorá-lo. Tudo que Deus fez foi para a glória dele. Essas flores aqui, você diz assim: ah, mas essas flores aqui é para o nosso deleite. Não, Deus que as fez. E Deus olha, e Deus se deleita. Assim também quando Ele vê você a cada momento, a vontade dEle é abraçar você, é beijar você. Você podia estar em tantos lugares, mas agora está aqui, remido, livre, adorando o Senhor. Mas para adorar o Senhor em comunidade, neste mundo, você está aqui, mas você não é desse mundo. É como um navio, ele está sobre as águas, mas não é problema, o problema é quando a água entra dentro dele. Ele pode afundar, mas vivemos para a glória de Deus. Então levante a sua mão direita, eu vou fazer essa declaração. Se você pudesse anotá-la, declará-la, vivenciá-la, nunca se esqueça disso. Esse templo aqui não é pecado você chamá-lo de igreja, não. Não é pecado, tem gente que fala que é pecado, não é pecado não. Mas amanhã, se funcionar aqui um supermercado,
Não faz diferença nenhuma, é tijolo e cimento. A igreja é formada de pedras vivas, irmãos, estão entendendo? Pedras vivas, é algo diferente. A igreja é a igreja. Vamos falar? A igreja é o povo de Cristo, santo, habitado, submisso, remido para adorar em comunidade neste mundo, para a glória de Deus. Outra vez, a igreja é o povo de Cristo, santo, habitado, submisso, remido para adorar em comunidade neste mundo, para a glória de Deus. E para você viver estes próximos 7 dias, eu queria deixar com você 7 propósitos que encontramos aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Você tem que voltar para esse texto sempre e colocá-lo sempre mais em prática na sua vida. Abra comigo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga: meu irmão, isso é para mim. Eu preciso viver essa realidade. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 14. 1 Tessalonicenses 5, verso 14. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os submissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. O verso 14 começa com uma oportunidade. Exortamo-vos também, irmãos. É uma exortação. Exortamos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. A primeira coisa que ele mostra aqui, nós aprendemos que a igreja é o povo de Cristo, santo, habitado e submisso. Submisso. Mas aqui ele traz exatamente algo para a igreja ser igreja. Para vivenciarmos toda a realidade da igreja, nós precisamos, a palavra diz: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Aqueles que não estão submissos no sentido de cumprir a missão. Nós estamos sob uma missão, que é de trazer a glória de Deus a esta terra. Consoleis os desanimados. Olha para o irmãozinho que está ao seu lado e diga: meu irmão, eu preciso de você. Quando eu estiver desanimado, olhando para você, eu recebo ânimo. É isso. Consoleis os desanimados. Hoje a pastora Dinamarca falou sobre alguns líderes de células que desanimaram. No meio do caminho desanimaram. Abri minha casa, aquele anfitrião, e os meninos foram lá e derramaram chocolate no sofá. O cachorro fez confusão e aquilo, e ficaram desanimados. Mas o que vão fazer com desanimado? Colocar na lata de lixo? Não, não é isso. Consoleis os desanimados. Marido, põe a mão na cabeça da sua mulher e diz: querida, eu quero consolar você. Não desanime não, você é um excelente marido, filho. Ela disse: era isso que eu queria ouvir, pastor. Consoleis os desanimados. Ampareis os fracos. Sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua outro mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós para com todos. Agora amanhã é segunda-feira. O propósito para amanhã é esse, verso 16.
Regozijai-vos sempre. Vamos falar? Regozijai-vos sempre. Sabe, regozijar não significa rir. Quem ri à toa é bobo, é outra coisa. Muitas vezes a pessoa está chorando e dentro dela tem regozijo. Quando a palavra diz regozijai-vos sempre. Vamos falar? Regozijai-vos sempre. Por quê? O regozijo vem, e nós temos aprendido, tudo na vida é como termina é que se conta. Tudo na vida é como termina é que se conta. Quando você toma a Bíblia, você pode perceber isso, que no final a igreja triunfa. Quando você chega no final, você percebe, Jesus triunfa, sempre triunfa. Ou seja, Ele nunca vai perder. Regozijai-vos sempre, não é de vez em quando. Se existia algo na vida dos cristãos que exalava, era exatamente o regozijo de saber que Deus está no trono, que Ele não aposentou, que Ele continua cheio de misericórdia, de compaixão. Você pode passar momentos aparentemente delicados, 1000 pressões, situações as mais horrorosas possíveis, mas como manter uma atitude de vitória sempre, fazendo algo pela fé. Muitas vezes você diz assim, eu não vou conseguir, mas você vai se regozijar sempre. Quando você lê, regozijai-vos sempre, na fome, naquele momento quando você olha e diz, e agora? Se você abrir em Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, o verso de número 16, Romanos, capítulo 8, verso 35, aliás. Romanos 8, 35. A palavra diz, quem nos separará do amor de Cristo? Quem pode tirar esse regozijo do nosso coração? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. O que pode sufocar? Eu coloquei só essa expressão fome, porque ela é que toca tanto o nosso dia a dia. Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Nada. Quando você entende isso, minha vida, ela está nas mãos do Senhor. Nada, mas nada, nada, nada pode nos separar do amor de Cristo. Sabe, esse regozijo é quando você proclama assim, e nós cantamos, Ele me ama. Coloque sua mão no peito e diz, Ele me ama, Ele me ama. Em qualquer instante, querido, você pode esquecer de tudo, mas de tudo. Mas não esqueça dessa verdade, Ele me ama. Isso que traz regozijo. Em alguns momentos você vai passar por perseguições. Existem perseguições. A palavra diz, aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus, sofrerão perseguições. Quando você lê em Atos capítulo 5, você vai encontrar um momento de Pedro passando um momento delicadíssimo na sua vida, preso, vivendo uma situação tão delicada. Atos capítulo 5, verso 40. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus o Cristo. Regozijai-vos sempre. No meio da perseguição, ao invés deles chutarem o balde e falarem assim, o que está acontecendo? Que vida! Ao contrário, o coração deles exultava, e eles diziam, eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se.
por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por causa desse nome. Você, filho, talvez um dia seu noivado acabou exatamente porque você não quis ir para o motel com seu noivo. Talvez você foi mandado embora do emprego porque você foi íntegro, não aceitou suborno e não mentiu. Aparentemente existem perdas, coisas que machucam, mas aqui a palavra diz: eles se retiraram, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por causa desse nome. Há um tipo de sofrimento por causa do nome de Jesus. Quando você o tem, quando você o ama, acima de todas as coisas. Por isso, quando ele diz regozijai-vos sempre, pode ser levado para a prisão, pode experimentar situações de pobreza, de perda de bens, de provações as mais difíceis possíveis. Amanhã, segunda-feira, comece a colocar no seu coração essa verdade, de se alegrar no Senhor, de se regozijar. Nós não somos masoquistas. O masoquista diz: bate em mim, eu quero apanhar. Não é nada disso. O cristão é uma pessoa séria, mas é uma pessoa que tem vida, que tem um regozijo. O rosto dele, existe um brilho diferente. A seriedade dele é diferente. O sorriso dele é diferente, porque ele é luz. Onde ele chega. Amanhã, quando você chegar no seu local de trabalho, chegue regozijando-se, chegue abençoando as pessoas, desde aquela pessoa lá da portaria dizendo: olha, Jesus te abençoe, você vai abençoando. Amanhã, segunda-feira, é o dia, regozijai-vos sempre. Na terça-feira, orai sem cessar. Não é isso que diz a palavra? Orai sem cessar. Vamos falar? Orai sem cessar. Outra vez, orai sem cessar. Como é isso de orar sem cessar? Existem pessoas que têm uma confusão na cabeça. E eu quero tirar essa confusão da sua cabeça hoje. Olhe para mim. Tem pessoas que quando vão orar dizem assim: ó Deus, nosso amado e amantíssimo Pai Celestial, agora nós entramos na tua santa e augusta presença. Não é errado você falar assim. Fale naturalmente. Não tenha nenhuma impostação de voz. Tem gente que fala assim: na oração precisa ter mistério na voz. E a pessoa fala com aquela voz misteriosa, cavernosa. Querido, nossa fé não tem nada disso, querido. Nada. E olhe para mim. Isso é que eu quero deixar no seu coração. Nós somos aquilo que nós aprendemos. E muitas vezes aprendemos errado. Um entrar e um sair da presença de Deus. A pessoa começa assim: agora eu entro na tua presença. Mas por que antes ele não estava? É um entrar e um sair da presença dele? É o entro e eu saio, eu entro e eu saio? Quando a palavra diz orai sem cessar, não significa que você vai andar agora de olhos fechados, não é isso. É você estar ligado o tempo todo. É você viver essa comunhão com Ele. Orai sem cessar, é como essas lâmpadas aqui. A energia está chegando nelas continuamente. Continuamente. Orai sem cessar, ou seja, orai sem cessar, é o que a palavra diz. De você manter essa comunhão, esse relacionamento com o Senhor. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 7, o versículo 7. Mateus capítulo 7, verso 7, ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Mas ele não diz assim: pedi de vez em quando, buscai de vez em quando,
batei de vez em quando. Não, ele diz, pedi. É algo constante, é igual você respira, é igual o seu coração pulsa. Pedi, buscai, batei. É uma comunhão plena com o Senhor. Ou seja, de um modo tão intenso, que você não quebra esse relacionamento com Ele em hipótese nenhuma. Abre Mateus 26, 41. Jesus está ali no Getsêmani. E no Getsêmani ele podia fazer qualquer outra coisa. Mas Jesus orava. Jesus orava. Mas como era a oração do Senhor? Olhe para mim. Jesus nunca precisou pedir: Pai, eu quero um pão. Pai, eu quero um sapato. Pai, eu quero... Não. A oração para ele era o relacionamento, era a comunhão, era a intimidade com o Pai. Orai sem cessar, oração é comunhão. É você não perder o seu relacionamento com Ele. É você estar ligado constantemente. Que nessa terça-feira você possa realmente colocar em prática essa verdade. Orai sem cessar. Aqui Jesus no verso 41 ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. A carne vai produzir, essa palavra carne não significa essa carne aqui. Carne é um princípio mau na nossa vida. É algo diferente. É pena que em português a gente só tem essa palavra carne. 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 Na língua inglesa tem a palavra carne, que é essa que a gente come, é meat. E tem a outra palavra que é flesh, que é carne. Esse princípio mau na nossa vida. Algo que você tem que entender. E aqui a palavra do Senhor diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Sabe quando você está vivendo assim, tão ligado a Deus? Ninguém está andando assim, lá pela Praça 7 cantando: então minha alma canta-te, Senhor. Ele está cheio de Deus. Aí passa uma mulher prostituta, ele nunca vai olhar nem para ela. Então os irmãos estão entendendo? Quando você está ligado ao Senhor, orai sem cessar. Não é que você vai dirigir o carro com os olhos fechados, não é nada disso. É você viver ligado a Ele. O dia de adorar é domingo. Os outros dias não, os outros dias eu posso me esbaldar. Não existe isso. Não é assim. Não quebre o relacionamento com Ele. A terceira coisa, agora no verso 18. Orai sem cessar, regozijai-vos sempre. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graças. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Vamos falar? Em tudo dai graças. Outra vez? Em tudo dai graças. O que significa isso? É eu saber, é eu proclamar que Deus tem tudo sob o seu controle. Se Deus tem tudo sob o seu controle, eu não vou ter espaço na minha vida para a murmuração. E a murmuração nós temos ensinado que é eu falar: se eu fosse Deus, eu ia fazer diferente. Se eu fosse Deus, eu ia fazer diferente. Isso é murmuração. Quando você diz: em tudo dai graças. Quando olhamos para Jesus, e Jesus é o nosso modelo. Abra comigo em Mateus capítulo 11, o verso de número 25. Mateus 11, o verso de número 25. Jesus, por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. No capítulo 26, Mateus 26,
o verso de número 27. Olha como o Senhor dá graças. A seguir tomou Jesus o cálice e tendo dado graças, o deu aos discípulos dizendo: bebei dele todos. Jesus dava graças por tudo. Dava graças quando os pequeninos respondiam. Davam graças nessa hora. Em João capítulo 11, Jesus é confrontado ali, lá em Betânia, diante da morte de Lázaro. João 11, verso de número 41 até o 44. Quando Jesus dá a ordem para que a pedra do túmulo fosse tirada, o texto diz: tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Olhe para mim. Normalmente, a nossa tendência é agradecer depois que nós recebemos. Jesus agradeceu antes que Lázaro fosse ressuscitado. O texto diz: tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Jesus já tinha ressuscitado Lázaro. Lázaro era defunto ainda. E Jesus já estava o quê? Dando graças. Verso 42. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Jesus é o nosso exemplo. Em tudo, nossa função é em tudo dar graças. Agora, fazer o Lázaro ressuscitar, é só Deus que pode fazer. Sabe, quando você vai orar por alguém, fé é você chamar à existência aquilo que não existe, como se já fosse. Fé é você chamar à existência as coisas que não são, como se já fossem. E você se submete à vontade do Senhor. Segunda, regozijai-vos sempre. Terça, orai sem cessar. Quarta, em tudo dai graças. Na quinta-feira, o que é? Não apagueis o Espírito. Verso 19, vamos falar? Não apagueis o Espírito. Faça assim, ó. Como se fosse uma vela, faça. Você pode apagar. Não apagueis o Espírito. A pior coisa que você pode experimentar na terra é perder a unção. Davi, houve um momento na sua vida que ele bagunçou a sua vida de tal forma que ele disse: ó Deus, pode levar tudo. Pode levar o trono, pode levar o cetro, pode levar a coroa, pode levar tudo. Mas ele disse assim: não retires de mim o teu Espírito. Não retires de mim o teu Espírito. Se o Espírito do Senhor se apagar, acabou tudo. Se a vida de Deus se apagar, só sobrou escombros. Não apagueis o Espírito. E como que nós podemos apagar o Espírito? Preste atenção. Primeiro, tentando ao Espírito. Quando você lê em Efésios capítulo 4, o versículo 30. Efésios capítulo 4, versículo de número 30, diz assim: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristeça o Espírito. Não entristeça o Espírito Santo.
Ele é sensível. O Espírito do Senhor é sensível. Não entristeçais o Espírito de Deus. O que você está fazendo agora? Isso alegra ou entristece o Espírito Santo? O que você está fazendo agora está alegra ou entristece o Espírito Santo? Alegra, não é verdade? Agora você sabe que em determinado lugar, se você for, você vai entristecer o Espírito Santo. Você sabe se determinada palavra você proferir, você vai entristecer o Espírito Santo. Quando Jesus foi batizado, no momento do seu batismo, diz a palavra que o Espírito do Senhor veio em forma de uma pomba e pousou sobre ele. Repousou sobre ele. E nunca a pomba voou. Agora a pomba só pode repousar sobre a ovelha. A pomba não repousa sobre um cachorro pitbull. A pomba não repousa sobre um lobo. A pomba pode, algumas pessoas dizem, o Espírito Santo me visitou. O Espírito Santo não veio para visitar. Ele veio para habitar. Não entristeçais o Espírito do Senhor. E você sabe quando entristece. Toda vez que você peca, vem a tristeza. Não entristeçais o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito. Atos capítulo 5, versículo 9. Atos capítulo 5. O versículo de número 9. Ananias e Safira, vocês conhecem a história, como os dois morreram. E diz, tornou-lhes Pedro, porque entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. Ou seja, entristecer e tentar o Espírito. Em Atos capítulo 5, o verso de número 51, outra maneira de entristecer o Espírito é tentar o Espírito. Atos 7, verso de número 51. Estevão pregando diz, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais. Nós entristecemos o Espírito, tentando e em segundo lugar, resistindo. Vimos segunda-feira o que vamos fazer? Regozijai-vos sempre. Na terça, orai sem cessar. Na quarta, em tudo dai graça. Na quinta, não apagueis o Espírito. E agora na sexta-feira, 1 Tessalonicenses 5:20 diz, não desprezeis as profecias. Vamos falar? Não desprezeis as profecias. Qual é a profecia mais gloriosa que nós aguardamos? Existem milhares de profecias que irão se cumprir. Mas esta profecia que nos leva a viver realmente aqui na terra como peregrinos e forasteiros. Essa profecia que se você realmente vivesse, tem gente que está aqui correndo de um lado para o outro, tem 18 apartamentos, vai ter 40 caminhões, e vai ter isso, tem aquilo outro. Mas qual a profecia? Você pode ter 18 caminhões, 50 elefantes, não importa, mas o que você não pode desprezar a profecia. E qual é essa profecia? Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. É a segunda vinda do Senhor. Fale comigo, Jesus vai voltar. Ele vai voltar. Não despreze. Ele vai voltar. Algumas vezes parece que seus pés, suas mãos, têm como que raízes presas aqui. Cada dia é para você olhar e falar, Jesus não voltou ontem, mas pode voltar hoje. Abra comigo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Todos abram a Bíblia. Esse texto você não pode se abster dele.
1 Tessalonicenses 4:13. Diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecer como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Verso 15, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Não despreze a profecia. Fique em pé no seu lugar agora, irmão. O que eu quero dizer? Existem muitas pessoas que estudam as profecias, mas não amam a vinda de Jesus. A palavra diz que há um galardão para aqueles que amam a vinda dEle. Amo a vinda dEle. Não despreze as profecias. Eu quero tocar nesta, que é a profecia, é o ápice, é a volta do Senhor. Um dia, os músicos tomem seus lugares, a trombeta vai tocar, os mortos em Cristo vão ressuscitar, haverá o arrebatamento, a glória do Senhor, e o nosso coração vai experimentar esta realidade tão gloriosa. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias. E agora, no sábado, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Julgai todas as coisas, julgai. Querido, não vai engolindo tudo que você ouve. Julgai todas as coisas. 1 João capítulo 4, verso 1. 1 João capítulo 4, o verso 1 diz assim: amados, abra sua Bíblia, 1 João 4, verso 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Julgai todas as coisas. O espírito de engano tem levado pessoas a viver uma vida que não é aquela vida que Deus sonhou. Julgue todas as coisas. Julgai todas as coisas. Retende o que é bom. Volte para Hebreus 10, verso 23. Olha a advertência que encontramos aqui. Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E a última coisa, para fecharmos esta semana, verso 22, abstende-vos de toda forma de mal. Abstende-vos de toda forma do mal. Não é você apenas se abster do mal, mas de toda forma do mal, de toda aparência do mal. Está escrito, 1 Tessalonicenses 4, verso 3 até o 8. Nós vivemos dias tão confusos, dias tão erotizados. Eu não sei, eu não vejo novela, mas eu leio que está passando em uma novela chamada
Avenida Brasil, que é podre, podre e podre. Agora eu fico na minha cabeça pensando, como alguém, uma santa mulher de Deus, pode assistir uma novela e logo depois cantar, adorando o Senhor. Você fica contaminado. Olha o que está escrito aqui. 1 Tessalonicenses 4, verso 3 diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Verso 6, e que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, Ele é o quê? Ele é o quê? Fale bem alto, Ele é o quê? Vingador. Porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para a santificação. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Abstende-vos de toda forma de mal. 1 Pedro capítulo 2, versos 11 e 12. Querido, guarde a sua vida, meu irmão. Se eu pudesse, eu queria estar juntinho de você o dia todo, andando com você. Mas eu não consigo. Mas o Espírito Santo vive em você. Mas você tem que escolher isto. Olha o que está escrito em 1 Pedro 2,11, diz: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. E a palavra diz, 1 Tessalonicenses 5, vamos voltar para lá. Verso 16, vamos falar juntos? Primeiro, regozijai-vos sempre. 17, orai sem cessar. 18, em tudo dai graças. 19, não apagueis o espírito. 20, não desprezeis as profecias. 21, julgai todas as coisas, retende o que é bom. 22, abstende-vos de toda forma do mal. Agora, para você selar tudo, olha o verso 23 e o verso 24. O texto termina dizendo, não apenas que você pode viver assim, mas que essa é a vontade do Senhor. E diz, vamos ler juntos o 23 e 24, vamos juntos? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel ao que vos chama, o qual também o fará. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Essa semana pode ser a semana mais linda da sua vida, como pode ser a pior também. Põe a Bíblia sobre o banco, dê a mão, irmão, que está ao seu lado. Hoje pela manhã, eu falei sobre avivamento. E avivamento basicamente é apenas uma coisa, é levar Deus a sério. É levar a palavra dele a sério. Filho, se você soubesse tudo que Deus tem para você, o quanto que Ele te ama,
aquilo que seus olhos nunca viram, seus ouvidos nunca ouviram, nem tampouco chegou ao seu coração, é o que Ele tem preparado para você. Não troque por nada. Quantas vezes os dias vão passando, as semanas passam, os meses passam, os anos passam, e você continua a mesma coisa. Leve Deus a sério, Ele te ama. Nós cantamos essa verdade, mas agora eu preciso responder ao amor dEle. Houve um momento que os discípulos lá, a multidão que dizia: Jesus, 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 Jesus. E Jesus fala: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Por que vocês não fazem o que eu vos mando? A vida é bela. A vida é bela. Sabe, quanto mais você se entrega a Ele, mais a vida tem sentido e propósito. Alguns dizem assim: mas pastor, se eu for ser crente assim, eu nunca vou torcer para o Galo. Não tem nada disso, querido. Pode torcer, torce para o Cruzeiro, torce para o América, torce para o Metaluzina, não tem problema, não é isso. Mas Ele nunca vai ser o segundo na sua vida. Ou Ele é o primeiro, ou Ele nunca será o segundo. Por isso, quando você espreme a Bíblia toda, diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, toda a sua vontade. Gravite em torno dEle, viva com Ele. A nossa fé não é um sistema. Aí fora tem tanta gente anunciando que é um sistema religioso. Nossa fé é esse relacionamento com Ele, é a nossa intimidade com Ele. E a palavra diz que a natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Belo Horizonte aguarda que eu e você possamos sair pelas ruas, a nossa própria vida, o brilho. Somos o bom perfume de Cristo. Onde você passa, exala algo diferente, há um brilho diferente. Existe amor, existe misericórdia, existe graça. Vive essa semana. Não procure viver como viveu a semana passada, mas eu oro para que você coloque em prática essa verdade, vivendo intensamente. Levante a mão do irmão que está ao seu lado. Diga para ele: meu irmão, esta palavra foi para mim. Eu não sei o que você vai fazer com ela, mas eu sei o que eu vou fazer com ela. Eu vou gravá-la no meu coração. Eu não vou permitir que as aves de rapina possam roubar o que Deus plantou no meu coração agora. Meu irmão, levante minha mão, segure ela bem forte. Consagrado a Ti, totalmente fiel até o fim, determinado a ver Teu reino crescer, crescer. Mais uma vez, diga isso comigo. Dá-me um coração, Senhor. Dá-me um coração consagrado a Ti, totalmente fiel, totalmente fiel até o fim, até o dia, Senhor, até o Teu dia. Determinado a ver Teu reino crescer, crescer. Nós vamos escolher a Deus na segunda, na terça,
na quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, escolher a Deus, escolher orar mais, escolher regozijarmos-nos mais, escolher examinar mais. Queremos escolher o Senhor, amém? Aleluia. Eu escolho te louvar com tudo que sou. No meu orgulho eu abro mão, nada me impedirá. Nada impedirá de você ser igreja de Deus. Tudo que há em mim entrego em tuas mãos, pois nasci pra te adorar, com minha vida te louvar. Somos aqueles que escolheram a Deus. Eu escolho o som do céu e eu canto aleluia, pois és bem maior, o mundo não vai me afastar de ti. Fomos criados para a sua glória. Eu sei que fui criado, declare, para a sua glória. E farei tudo isto com todo o meu coração. Te servirei, te servirei. Eu escolho o som do céu e eu canto aleluia, pois és bem maior, e o mundo não vai me afastar de ti. Eu escolho teu caminho e eu vou pagar preço de oração, de santificação, pois és bem maior, e o mundo não vai me afastar de ti. Erga suas mãos ao Senhor e faça essa oração. Dá-me um coração consagrado a ti, meu Deus. Dá-me totalmente fiel até o fim. Eu quero ver, determinado a ver teu reino crescer, pra ti crescer. Eu escolho o som do céu e eu canto aleluia, pois és bem maior. Não há nada neste mundo pra nós. Oh, o teu caminho, tua palavra. Eu escolho teu caminho e eu vou pagar o preço, pois és bem maior, o mundo não vai me afastar de ti. Eu escolho o som do céu, eu escolho o som a ti, Senhor. Aleluia, pois és bem maior, o mundo não vai me afastar de ti. Eu escolho o teu caminho, Deus. Eu escolho o teu caminho e eu me entrego, pois és bem maior, e o mundo não vai me afastar de ti. Declare, pois és bem maior, e o mundo não vai me afastar de ti. Tudo na vida é uma questão de
escolha. Tudo na vida é uma questão de escolha. Tudo na vida é uma questão de escolha. Você encontra no Velho Testamento sempre Deus falando: escolher. Escolha quem você vai servir. E houve um homem chamado Josué. Ele disse: olha, eu não sei o que vocês vão escolher, mas ele disse: eu escolho. Eu escolho, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Será que você pode dizer isso? Eu e minha casa vamos servir o Senhor? Vamos falar? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero que todos em pé agora, você vai segurar a mão do seu irmão e vai profetizar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, através de você, você vai chegar hoje na sua casa com seu rosto brilhando. Amanhã no seu trabalho será diferente. Escolha vivenciar. Sabe, o ontem é ontem. Não viva os fracassos de ontem. Encha seu coração na expectativa sempre que cada dia com Jesus é melhor que o dia anterior. Mas não é para você sozinho. Você pode estar aqui domingo que vem com a sua família, mas não só aqui onde você estiver, mas você vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos profetizar? Levante a mão do seu irmão e vamos proclamar: quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar. Fazer aqui um ato profético. Nós temos aqui um casal de noivos, o Samuel e a Lorene. Então eles vão já declarar que esse lar que está se formando vai declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos lá? Quero meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Sim.
profetize. Declare essa verdade. Se Josué pôde dizer: eu e minha casa serviremos a Deus, Jesus te ama do mesmo modo como amou Josué. Coloque suas duas mãos sobre seu peito. Olhe para mim. Nossa vida ela é marcada pelos recomeços. E esta é uma noite que marca o seu coração e a sua história. Hoje é o primeiro dia de uma nova semana. Mas hoje deve ser também para você o primeiro dia de uma nova vida. Há um momento quando você deixa simplesmente de ouvir falar de Jesus, mas há um momento quando você o toma como seu Senhor e Salvador. Eu não conheço todos os que estão aqui, mas eu sei que Jesus conhece a você. A Bíblia diz que Deus conhece os que já são dele. Ele já conhece aqueles que Ele já escreveu o nome no livro da vida. Se seu nome ainda não está escrito no livro da vida, hoje, agora, é a hora de você permitir que receba dele este dom maravilhoso que é o dom da vida eterna. Não é uma questão de você mudar de religião. É uma questão que quando Jesus entra na vida, você nasce de novo. Quem sabe você é alguém que um dia andou nos caminhos dele, mas mil coisas aconteceram, você se afastou, se aborreceu, deixou o Senhor, foi para uma terra distante. Mas hoje é o dia da sua volta. O dia como o pródigo volta. Por isso, com a mão no coração, feche seus olhos. Eu quero me identificar com você em uma oração. Por isso eu peço que todos se identifiquem com os que estão aqui e com milhares que nos assistem pela televisão agora. Ore comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu sei que o Senhor me ama e que o Senhor está aqui. Eu reconheço que ainda não estou vivendo esta vida que o Senhor tem para mim. Eu sou um pecador, mas nesta hora eu te peço, salva-me, salva-me. Eu abro o meu coração, entra agora na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que andei contigo, mas me afastei, agora eu busco a volta, na certeza da tua misericórdia e do teu perdão. Continue com seus olhos fechados, e eu quero fazer uma oração sozinho. Você não vai repetir essa oração agora. Todo silêncio, ninguém andando, só o Espírito Santo se movendo. Eu quero orar por você que hoje, pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Quero orar por você que um dia andou nos caminhos dele e se afastou, e hoje busca a reconciliação, para que eu ore por você. Aí no lugar onde você estiver, eu peço que você me dê um sinal, levantando uma das suas mãos. E o levantar das suas mãos é você dizendo: hoje eu tomo Jesus como meu Salvador, ou eu estava desviado e agora volto aos caminhos dele. Levante mais alto que você puder a sua mão. Eu estou vendo essas mãos erguidas. Seja um homem ou uma mulher, um jovem ou uma criança, não importa quem você seja, esta é a hora de Deus para você. Nós somos uma família e queremos abençoar você. Erga bem alto a sua mão, bem alto. Agora eu vou pedir algo para você. Pode abaixar a sua mão. Eu vou pedir que você saia do seu lugar, lá da segunda galeria, da primeira aqui do térreo, e venha até aqui. Nós vamos orar por você agora. Pode parecer que isso venha quase ser 1 quilômetro para você, mas deixe o seu lugar e venha. Esse é o momento mais importante da sua história. Esse é o momento mais precioso para você.
deixe o seu lugar. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, você que se reconcilia com Ele, deixe o seu lugar. Todos em pé agora, só fique assentado quem quer ficar sentado para sempre. Venha, esta é a hora de Deus. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, pergunte para ela como está a sua vida com Deus. Como está a sua vida com Deus? Esta é a hora de Deus para você. Este é o momento dos céus para o seu coração. Esse é o momento do céu. Ajoelhe aqui, ajoelhe do lado dele. Esta é a hora de Deus para a sua vida. Esse é o momento dos céus para você. Deixe seu lugar e venha. Esse é o momento. Venha, venha, venha. Toda a igreja orando. É a hora de Deus. Vem, vem. Vem, vem. É o momento dos céus para você. Vem. 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 Só Ele. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Isto falo a toda gente, pois Cristo deu-me seu amor. Tem que sair na sua casa. Essa é a hora de Deus para você também. Pessoas estão vindo se rendendo a Jesus. É o momento de você também falar: Jesus, entra na minha vida. Ele vai entrar, nunca mais vai sair. É o momento de você voltar para Ele. Você que um dia andou nos caminhos e se afastou, volte para Ele agora. Esse telefone que aparece, 3429-9550, é o nosso telefone. Estamos aqui em Belo Horizonte, aqui é 31. Ligue em qualquer horário, 3429-9550. Vamos orar por você, vamos abençoar a sua vida e vamos ver você entrar numa dimensão nova em toda a sua história. Que o Senhor te abençoe abundantemente.